Oi, gente! Como vocês estão? Chegamos aqui para mais um vídeo no canal Português com a B. E hoje nós vamos falar sobre estrutura da redação. Isso mesmo. Muita gente que pega aquele papel e não sabe por onde começar e muito menos como terminar. Mas, antes de irmos para o nosso conteúdo, eu quero pedir que você dê um like no nosso vídeo, tá? Deixa seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não faz parte da família Português com a B. E se der, claro, né? Compartilha com os seus amigos o nosso canal para ajudar e fortalecer a nossa jornada. Bom, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre o que deve conter em cada parte da sua redação. Isso mesmo, é muito importante vocês saberem a estrutura padrão da redação, porque ela se repete, né? Vocês podem utilizar em diferentes contextos. Por exemplo, eu tenho alunos que estudam comigo a estrutura da redação para o Enem e que utilizam a mesma estrutura para um concurso de carreira policial. E sim, o texto dissertativo argumentativo, galera, ele segue uma mesma estrutura, tá? Então nós temos introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Isso é a estrutura básica. Então você já sabe inicialmente que 4 parágrafos são o recomendado para você utilizar dentro de um texto. Primeiro, na introdução, a gente precisa saber que é o momento que nós vamos apresentar o tema e a problemática do tema. Até porque todo tema que você argumenta é um problema. E aí você precisa questionar por que isso é um problema e o que causa esse problema. A resposta dessa pergunta vai ser o que nós conhecemos como tese, né? E lembrando, todo texto dissertativo, argumentativo é caracterizado principalmente a partir da tese, que é a problemática. Então vamos lá, qual é a estrutura padrão da introdução? Primeiro, você apresenta o tema. Eu particularmente sempre recomendo aos meus alunos que eles comecem o texto com um repertório sociocultural, porque isso traz a ideia de que você tem um domínio aprofundado do tema. Então, comecei lá, por exemplo, com um repertório, logo em seguida eu vou contextualizar esse repertório. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o tema seja a importância da educação na vida dos indivíduos. E aí você pode começar o seu texto, a sua introdução mais ou menos assim. A Constituição Federal de 1988 garante a todo cidadão uma educação de qualidade. Ponto. Tá? Esse foi o seu primeiro período. Entretanto, na realidade brasileira atual, muitos indivíduos não possuem um acesso de qualidade à educação. Ou seja, você está no segundo período contextualizando a sua argumentação com o seu repertório. Ou seja, você já está problematizando. Após problematizar, né, você afirmou que a educação ela não é de qualidade para todos, você vai dizer o porquê. E aí você pode utilizar 2 argumentos, que são as 2 causas. E lembra desse número, 2, né? 2 argumentos, 2 causas. Por quê? Porque eles vão servir para os próximos parágrafos. Argumento 1. A gente pode dizer que não existe um investimento por parte dos órgãos públicos. Perfeito? Então a gente tem o nosso argumento 1. E outro argumento pode ser a desigualdade social, né? As pessoas que moram em alguns centros periféricos, elas acabam não tendo um acesso de qualidade viável para as escolas. Então a gente tem aí 2 argumentos, 2 causas do problema. Mas a B, para que vai servir essas 2 causas? Vocês vão retomá-las nos próximos parágrafos. Então na introdução o que é que a gente fez? Colocou um repertório, contextualizou esse repertório, né, problematizando o tema, e logo depois a gente trouxe aí as 2 causas do problema, né? Os nossos 2 argumentos. Lá no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, a gente vai seguir a mesma estrutura. A gente vai colocar um tópico frasal, que é o momento que você retoma o seu argumento. Então, no desenvolvimento 1, você vai retomar qual argumento? O argumento de negligência governamental. Perfeito. Logo depois, você vai trazer, por exemplo, um repertório que contextualize com esse argumento. Então, a gente pode usar, por exemplo, o John Locke, que é um grande teórico que vai falar a respeito do contrato social. O que é o contrato social? O Estado ele tem a obrigação de promover a justiça social. Logo depois de colocar esse repertório, você vai argumentar. E aí é o momento que você vai trazer a sua argumentação aprofundada. Você vai trazer um detalhamento do seu argumento,
vai trazer um pouco das exemplificações disso no cotidiano brasileiro e, por fim, você pode trazer uma consequência desse problema, beleza? Essa, então, é a estrutura do D1 e do D2. Tópico frasal, que retoma o argumento. Logo em seguida, no período 2, você traz o repertório. No período 3, você traz a argumentação aprofundada. E, por exemplo, lá no finalzinho, você traz no quarto período a sua consequência. Por fim, nós temos a conclusão. Na conclusão, é o momento que você vai solucionar o problema. Exatamente. Se há um problema, esse problema precisa de uma solução. Nesse momento, vocês podem retomar o tema, né? Colocar, por exemplo, portanto, medidas são necessárias para o combate de tal coisa. E aí você vai dizer quem vai fazer, certo? Que é o nosso agente. O que vai fazer, que é a nossa ação. Por meio de que é o modo que isso vai ser feito. A fim de que, porque essa proposta tem uma finalidade. E por último, você traz um detalhamento sobre algum desses elementos. Então, de maneira geral, essa é a estrutura geral da redação. Tá bom, galera? Introdução com a apresentação do tema e dos problemas, né? Você problematiza, traz a tese. D1 e D2 com tópico frasal, repertório e argumentação. E a conclusão, que vai vir aí com os elementos para solucionar esse problema. Por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E até o próximo vídeo.